Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, toda a igreja, todo o povo de Deus, todos aqueles que estão agora ouvindo, ou independente do horário que você vai ouvir essa palavra. Quero trazer uma palavra para você aqui hoje. Ontem nós falamos que é a respeito de calçar os pés, que é a preparação do Evangelho da Paz. E eu citei aqui para vocês ontem que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. E nós temos que colocar toda a nossa força, toda a nossa confiança nelas. Só que nós precisamos fazer isso da maneira certa, da maneira correta. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí comigo. Tá? Se você está com a sua Bíblia, pega ela, procura ela, tá? Vê rapidinho onde você está. E se você tem a sua Bíblia, abre comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, tá? Eu vou ler com vocês no 1 Coríntios, no capítulo 13, o versículo 13, nós vamos ver hoje, tá? A paz, Dona Carmen, Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. A senhora tá me ouvindo bem daí? A voz está sendo bem? O fundo não tá muito alto, não? A senhora tá me ouvindo bem? Isso. Se não tiver, a senhora me avisa, tá? Mas acho que o som deve estar saindo bacana assim. Tá? Quero ler com vocês lá em 1 Coríntios, tá? Capítulo 13, lá no versículo 13, em nome de Jesus. Isso. A Bíblia diz assim, vamos para a palavra. A Bíblia diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Olha isso. A Bíblia diz que hoje permanece sobre nós a fé, a esperança e o amor. Isso, voltou agora, né? Voltou, aqui deu um problema no fundo aqui, tá? Mas aí agora já não vai dar mais. Voltou, tá, Dona Carmen? E aos demais que voltarem, que estiverem com a gente. Então vamos lá. A Bíblia diz, 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, nos resta a fé, a esperança e o amor. A Bíblia, como nós falamos aqui ontem, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Mais de 8.000 promessas. E para as promessas de Deus, para elas se cumprirem na nossa vida, nós precisamos colocar sobre elas, injetar nelas, duas coisas. Vamos colocar dessa forma, a fé e a esperança. E as duas coisas não são iguais. Não são iguais e não são a mesma coisa. A gente precisa aprender a identificar na palavra de Deus as suas promessas, para quem são e para que tempo é. Como eu falei ontem aqui, existem promessas na Bíblia que é só para Israel. Não adianta a gente crer nelas, colocar o nosso coração nela, que ela não vai se cumprir. Existem promessas que são para a igreja. E existem promessas que são para o agora e existem promessas que são para o porvir. Então, quando a gente vai examinar a palavra de Deus, a gente tem que saber identificar isso. Por isso que a gente precisa ter entendimento, a gente precisa ter a revelação da palavra, porque senão a gente pega em Deus uma palavra que é para o porvir, para a vida eterna, e não é para agora. E a gente coloca toda a nossa fé naquela palavra, aquela palavra ela nunca vai se cumprir hoje, e a pessoa ela acaba desanimando por conta disso. Então existem muitas promessas, existe um período que Jesus ele vai reinar aqui na Terra por 1000 anos, que é o milênio, A gente vai falar sobre isso mais para frente. E existem muitas promessas para o reino milenar, muitas promessas. E essas promessas estão na palavra de Deus, que somente vai se cumprir nos 1000 anos que Cristo vai reinar aqui. Então, quando a gente não tem esse entendimento, quando a gente busca, a gente pega essas promessas que é para o reino milenar, que é para os 1000 anos que Cristo vai reinar aqui, e a gente entende que isso é para o agora, a gente coloca a nossa fé nessas promessas para agora, elas não vão acontecer agora. E é onde há muitas pessoas que acabam desanimando, porque não têm o discernimento, não sabem entender o que é para agora e o que é para depois. Então, primeira coisa, precisamos pelo Espírito a gente identificar através do estudo, do exame da palavra, a promessa que é para o hoje, a promessa que é para essa vida.
A fé, ela nos garante a salvação, que é uma promessa que traz a salvação para a nossa alma e que vai nos levar para a vida eterna em Cristo, no paraíso, em tudo aquilo que Deus tem para os salvos. Agora, para as promessas que são para o agora, nós precisamos colocar a nossa fé. Tudo que é promessa para essa vida, para esse agora, tudo que nos mantém aqui nessa terra, promessa de cura, de bênção, de prosperidade, promessa familiar, tudo que é para o agora, a gente precisa colocar a nossa fé. Agora, as promessas na Bíblia que são para o porvir, que as promessas para a vida eterna e tudo que Deus tem preparado para a vida eterna, essas promessas nós também temos que tomar posse delas aqui. Mas para a gente tomar posse delas aqui, nós precisamos colocar a nossa esperança. E esperarmos em Cristo. Esperança é esperar com paciência, algo que não vai acontecer nessa vida. Quando nós pegamos uma promessa que é para o porvir, que é para o depois, e a gente coloca toda a nossa fé, é onde a gente acaba desanimando. Que a gente pensa que aquilo vai acontecer agora e aquilo não vai acontecer agora. E quando nós pegamos uma promessa que é para o agora, para hoje, e a gente coloca o nosso porvir. Exemplo, tem muita gente que pensa que vida cristã é vida de sofrimento, vida de luta, de angústia. Aí a pessoa fala assim, eu só vou ter descanso quando eu morrer. Eu só vou ter descanso, eu vou ter paz nessa vida quando eu for para o céu. Não, isso está errado. A gente não vai descansar somente quando a gente morrer. A gente não vai ter paz somente quando a gente morrer, de maneira nenhuma. A Bíblia nos garante uma paz aqui nessa terra. A Bíblia nos garante uma vida abençoada aqui nessa terra. Então a gente não pode estar invertendo as coisas, né? Então, para quem chegou agora, se você puder, abra a tua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios 13, tá? Então vamos ler com você mais uma vez. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Precisamos identificar na palavra todas as suas promessas, que é para o agora, para o hoje, e colocarmos toda a nossa fé para que ela se cumpra hoje, para ela se cumpra nessa vida. E invocarmos a Deus, orarmos sobre essas promessas, colocando a nossa fé para aquilo que Deus nos prometeu hoje. E quando nós lemos na palavra de Deus aquelas promessas que são para o porvir, que são para a vida eterna, o reino eterno de Cristo, as recompensas que Deus tem para a gente ter na eternidade, essas promessas a gente precisa colocar toda a nossa esperança para nós vivermos ela na eternidade. Agora entenda bem uma coisa, a Bíblia diz que hoje nos resta a fé, a esperança e o amor. Por que eu não posso viver apenas com fé? Porque se eu viver apenas com fé, eu vou viver apenas com as promessas para essa vida. E há momentos na nossa vida que a nossa fé ela vai ser bombardeada, não tem jeito. Vai ter momentos na nossa vida que a nossa fé ela vai fraquejar, ela vai falhar, ela vai quase ser destruída. E o que não deixa a nossa fé ser destruída? A nossa esperança, você tem que entender isso. É a esperança que socorre a nossa fé. A nossa fé ela é bombardeada quando nós padecemos aqui, quando a gente sofre aqui, quando a gente passa por desertos aqui, quando a gente passa por angústias aqui, quando demora de se cumprir, entre aspas, a promessa de Deus aqui, é onde a nossa fé
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé é para as promessas do hoje, para essa vida. A esperança é para eu colocar minha esperança naquilo que está prometido para mim no porvir. E a fé, quando ela é bombardeada, quem socorre a fé é a esperança. É você meditando e você tendo prazer nas promessas, esperando o que Cristo tem para você. É ali que não deixa a sua fé ser destruída. E o que arremata tudo isso? Porque muitas vezes também a nossa fé vai ser bombardeada e muitas vezes também a nossa esperança também vai ser atingida. Ah, não tem nada para você, não resta nada para você. Muitas vezes isso acontece na mente de todos nós. E como a Bíblia diz aqui, o que nos resta hoje é a fé, a esperança e o amor. Como diz em 1 Coríntios 13:13. Porém, o maior destes é o amor. Você tem que entender isso. O cristão vive pela fé, vive pela promessa, pela palavra. E pela fé ele identifica o que é promessa para hoje e o que é promessa para o porvir. Promessa para o porvir, eu coloco toda a minha esperança, que eu vou viver, eu vou andar com Deus. Se você esperar em Cristo só aqui nessa terra, você vai ter deserto, você vai ter dia mal, você vai perder coisas, todo mundo vai chorar, todo mundo vai perder coisas. Então, se você só viver de fé, você não tem esperança para resgatar você, é onde você vai ser destruído. Agora, quando eu descubro a minha esperança, eu me alimento daquilo, eu sonho, eu amo a promessa de eu estar com Cristo na eternidade e descubro todas as promessas que tem que falar sobre isso, que são riquíssimas que tem, aí a minha fé nunca vai estar sozinha. Porque quando ela estiver bombardeada, a minha esperança vai fortalecer a minha fé. Agora, mesmo quando tendo essas duas obras maravilhosas de Deus, a fé e a esperança, o que não nos deixa ser destruídos? O amor, porque o amor é maior do que a fé e é maior do que a esperança. Não é simplesmente o amor pelo próximo, é o amor pelo próprio Jesus. As pessoas às vezes elas não entendem, muita gente só vive de fé, e quem vive de fé não consegue entender quem ama de verdade, não consegue. Tem muita gente que tem muita fé, mas não entende a atitude de quem ama Deus de verdade. Então você tem que compreender isso, tá? Então o amor ele é maior do que tudo. O amor ele está acima da esperança, ele está acima da fé. Há tempos que a nossa fé é bombardeada e há tempos que a nossa esperança é bombardeada e o mundo fala, você é igual a mulher de Jó. Você conhece a história de Jó, não conhece? Jó e a mulher de Jó é um clássico na Bíblia de exemplo de fé e de esperança e de amor. A mulher de Jó era um exemplo só de fé, só de fé. A mulher de Jó ela era feliz enquanto ela tinha filhos, enquanto tinha comida, gado, riqueza. Só que a Bíblia diz que tudo que eles tinham foi atingido, tudo. Então a mulher de Deus ela era feliz porque ela tinha
Jesus para mim é o peso, eu não sinto nada por ele. Aí fico apenas com uma fé sem obras, que uma fé sem obras ela é morta. Tá? Então, recapitulando aqui para a gente terminar. Promessas de hoje. Você tem que colocar o quê? Responde aí para mim. Vê aí nos comentários aí. A promessa de hoje, que é a promessa que são para essa vida aqui. Você tem que colocar o quê? A fé, lembra? Promessas que é para o agora, coloca toda a sua fé. Agora, as promessas que são para o porvir, coloca toda a sua esperança. Se você viver só do agora, se você esperar em Deus somente nessa vida, você vai ser mais miserável do que qualquer pessoa que não conhece a Deus. Então a sua esperança vem sempre socorrer a sua fé. E é um amor em Cristo que confunde tudo. O amor, ele confunde tudo e todos. Porque muitas vezes o mundo não vai entender, porque a pessoa muitas vezes não está tendo resultado de fé, e muitas vezes a pessoa está sem esperança. Olha para outra e fala igual o Jó. A mulher de Jó falou. A mulher de Jó falou para amaldiçoa o seu Deus e morre. Quer dizer, é o único jeito para você morrer. Ele falou, não, de jeito nenhum, porque ainda resta o amor. E o amor de Jó trouxe de volta tudo que ele tinha. E não somente que ele tinha, não. E a vida gloriosa que ele está tendo na eternidade vai ter para sempre com Deus. Tá? Eu quero ler com vocês aqui uma última palavra que eu termino. Se você está com a sua Bíblia, abre comigo lá Romanos capítulo 15. Vai lá, abre comigo lá. Você está em Coríntios, volta aí um pouco para trás aí. Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Vai lá. Romanos 15, versículo 13. Isso que está acontecendo só está aparecendo que só tem uma pessoa assistindo aqui, mas tem várias pessoas aí. Vai lá. Isso. Romanos 15, verso 13. Vamos lá comigo. Será que é isso aqui? Entendi. Vai lá. Romanos 15, versículo 13. Pronto? Diz assim, ó. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso
a esperança dessa pessoa vai sendo alimentada. Aí o Espírito Santo vai encher aquela pessoa de promessa, de esperança, porque ela ama. Porque ela passa a amar a palavra Jesus de verdade. Então o coração da pessoa se enche de esperança, se enche. Aí ela pode passar fome, ela pode ficar doente, pode vir Covid, guerra, pode acontecer o que for. Essa pessoa ela nunca vai se afastar da presença de Deus. Nunca. Por quê? Porque há um amor no coração dela. Como há um amor no coração dela, ela não abandona mais por nada. Eu costumo dizer que Deus ele não age mais hoje. Ele quase não age. Vamos colocar dessa forma. O que Deus ele faz? Ele reage. Você tem que entender que Deus ele reage. Isso daí foi sempre desde o início praticamente. Deus chama uma pessoa, Deus fala com ela, aquela pessoa toma uma atitude, aquela pessoa age e Deus faz o quê? Ele reage àquela pessoa. Então, quando nós cremos, nós estamos agindo. E quando nós agimos, o Espírito Santo ele reage à nossa crença, nos dando fé. E vindo essa fé, você passa a ter experiência com Deus. E isso tem que ter um envolvimento de amor. E vindo o envolvimento de amor, o Espírito Santo vai te encher de promessa e de esperança. Tá? Então, eu espero que você tenha entendido alguma coisa aqui hoje. Não viva apenas de fé. É lógico, meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele não tem prazer. É a fé que faz com que você persevere. É a fé. A fé faz você romper a barreira. Só que a fé, com entendimento, o Espírito Santo te enche de esperança. De esperança. Jesus não falou que a gente teria dias maus? Não falou que a gente teria dias difíceis? Não falou que a gente teria deserto? E você sabe o que faz a gente passar pelo dia mau? Pelo dia difícil, pelo deserto e não morrer? Não é a fé, é a esperança. Porque no dia mau, no dia difícil, nos desertos, você sabe quem é que está quase morrendo, quem é que tá tomando pancada direto? É a fé. É a fé. E a fé precisa de quem para socorrer ela? A esperança. É onde o Espírito de Deus vem e consola com esperança. Lembrando pra gente o que ele tem para quem é fiel. Lembra daquela palavra, ainda não se viu e ainda não se viu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha isso. Aí o Espírito Santo começa a te lembrar da esperança, ele começa a te mostrar o reino eterno e todas aquelas promessas que você já conhece, que ele já te deu na palavra. E isso enche a sua fé, isso renova. É como se a esperança, é como se caísse um peso em cima da fé, a fé estivesse quase esmorecendo. Aí a esperança vem e levanta aquele peso, aí a fé vai e recobra a força tudo de novo. Olha isso. Agora imagina se a fé não tiver esperança para levantar aquele peso, para ela poder recobrar força. É onde a fé de muita gente é destruída, entendeu? Então passe a estudar a Bíblia com entendimento a partir de hoje. Peça ao Espírito Santo. Senhor, me mostra o que é promessa de fé, o que é para hoje. O que é para hoje, põe toda a tua fé. Só que maiores ainda são as promessas da esperança. Então estuda a Bíblia, examina a Bíblia. Estuda a palavra que você vai entender o que é fé, o que é esperança. Aí você vai ver uma diferença plena, tá, em tudo isso e você nunca vai naufragar, tá? E o crer, você tem que partir de você. Tem dia que a gente tá sem fé. Tem dia que a gente tá sem fé. Aí o que a gente faz? A gente vai ficar morto? Não. Aí a gente tem que crer. Quer dizer, o crer tem que partir de você. Aí você tem que colocar toda a tua força, tá? Em o nome do Senhor Jesus. Igreja, eu vou ficar por aqui hoje. Amanhã a gente deve voltar. Amanhã é quinta-feira, né? Hoje, quarta-feira, tivemos ali na igreja ali o estudo do Apocalipse, né? Cheguei em casa agora há pouco. Tivemos ali o estudo 8 da manhã e 7h30 da noite, né? Finalizamos agora. Estamos aqui, acho que na terceira, quarta, logo no começo do estudo, né? E tem muita coisa ainda pra gente ver, pra glória de Deus. Eu amo demais, né? Estudar o Apocalipse e toda a palavra de Deus, tá? Fica com essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe você, sua casa. E amanhã, por volta das 10 horas da noite, a gente deve estar aqui ao vivo de novo, se Deus quiser. Tá ok? Deus abençoe cada um de vocês. A dona Helena que entrou agora, né? Mardi, Helene, Daiane, Arilma, o Ailton, Dona Maria, né? Eu sou José dos Anjos, um abraço para vocês. A Dona Lenilde, Pastor Santos, né? Cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus, quem mais? Dona Carmen está com a gente desde o começo, né? Em nome de Jesus. Dona Cristina Nogueira. E para quem mais essa palavra chegar, tá bom? A Obreiro Orlando,
tá em Osasco, né? Líder da geração jovem da Mundial em Osasco, né? Deus abençoe vocês aí todos, irmão. Mas se eu esqueci de alguém, vai desculpando, tá? Dona Maria da Conceição, cada um de vocês em nome de Jesus, tá? Tenha uma boa noite, fica com essa palavra no seu coração e coloca a tua oração com entendimento. Ora com entendimento. Senhor, me dá fé, me dá sabedoria e me mostra aonde eu coloco fé e aonde eu coloco esperança. Viva, fé e esperança são duas pernas. Você tem que andar com as duas. Ande com as duas. Se você andar só com uma, você não vai longe e a sua perna não vai aguentar fazer toda a força. Você vai esmorecer, anda com as duas pernas, tá? E o amor é o que solidifica, é o que deixa as duas fortes sempre, tá? Acima de tudo, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Uma boa noite e vamos finalizar agora em nome de Jesus. Boa noite.